A gente abre o programa trazendo uma matéria muito importante que pode impactar a vida de todos nós, a reforma tributária. Eu conversei com o advogado tributarista Enzo Guidi e ele traz um esclarecimento muito importante para a gente. A reforma tributária seguirá como uma das principais pautas deste ano e vai representar um divisor de águas no país após 4 décadas em debates. Além da unificação de impostos, a reforma visa trazer mais transparência para o regramento fiscal do país e reduzir a complexidade sobre o consumo de bens e serviços. Quando a gente fala da reforma tributária, a população em geral ela entende que a reforma tributária vai vir para reduzir tributos, mas isso não é verdade, até porque a gente não sabe como será essa alíquota. A gente tem uma expectativa de que será em torno de 26,5%, mas isso pode mudar bastante. Tais mudanças potencialmente trarão mais transparência do que quando se paga imposto em cada produto ou serviço adquirido e, como consequência, tendem a favorecer o ambiente de negócios. A gente está fazendo uma alteração em 5 tributos, que são o ICMS, o ISS, IPI, PIS, COFINS. Aí a gente está reduzindo para 3. Além disso, a proposta prevê a criação de um terceiro tributo, o IS, que é o Imposto Seletivo, também conhecido como Imposto do Pecado, que vai tributar a comercialização e importação de bens e serviços prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Essa questão do meio ambiente é até interessante, porque os carros elétricos foram colocados no Imposto Seletivo como prejudiciais ao meio ambiente, assim como a mineração. Então, o Estado do Espírito Santo, que por origem tem muitas questões relativas da economia com a importação e exportação e com a mineração de rochas ornamentais, pode ser impactado diretamente. A reforma tributária pode impactar a economia do país a curto e a longo prazo. A partir de 2026 vão acontecendo essas mudanças de pouquinho em pouquinho. Em 2026 começam a valer o IBS e o CBS, depois em 2027 nós vamos ter a extinção do PIS e da COFINS, e assim realmente valendo o CBS, e a redução gradual do ICMS e do ISS para começar a valer o IBS. Então, a curto prazo, o sistema, curtíssimo prazo, 2 anos, o sistema continua igual. Mas a gente vai depender de como será a aprovação dos PLs, das leis complementares, para saber qual que será a alíquota. O IVA brasileiro não segue os melhores padrões internacionais. O especialista observa que o potencial do IVA no Brasil é tolhido pelo modelo de tributação, ponto de partida para a reforma. A gente tem na União Europeia, tem até casos assim, a gente tem a maior alíquota do mundo, que se sabe que é a Hungria, que está um pouco acima da que o Brasil pretende adotar, que a Hungria está cerca de 27,5%, 28%, e também tem casos de baixíssimo, de um IVA baixo, como a Alemanha, como Portugal, já é mais baixo, Holanda, enfim, são assim, não é a estratégia do sucesso está pronta, mas a gente está caminhando para simplificar o nosso sistema tributário. Na verdade, o sistema tributário brasileiro é complexo e disfuncional, já que é cumulativo em grande parte, baseado na tributação de origem e com muitas alíquotas, reduzindo a transparência para o consumidor. Dr. Enzo Guidi explica que a reforma tem por objetivo simplificar. A emenda foi proposta em 2019, num governo completamente diferente do governo atual. Provavelmente nós teremos ajustes a depender de quem nós elegeremos como presidente e quais serão os nossos deputados e senadores na próxima legislatura. A gente tem que ficar vigilante com os nossos deputados, senadores, para justamente cobrá-los. Como nossa população, a gente acha que a gente entende que a gente tem que pagar menos impostos no Brasil, e a gente tem que ficar muito vigilante também na próxima fase, que ainda vai ser editada,
que é a reforma sobre a renda, ou seja, o imposto de renda, que hoje em dia já está uma alíquota máxima de 27,5%, só que a base de cálculo não veio sendo ajustada, ou seja, quem paga até 4 salários mínimos e meio paga basicamente a mesma alíquota de quem recebe 100 salários mínimos. E a gente tem que entender como é que vai ser também essa próxima fase que ainda não foi proposta pelo governo.